Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero em Deus que esteja tudo bem. Se não tiver, você já sabe, vai ficar em nome de Jesus. É só uma fase, vai passar. Amém? Creia. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do silêncio de Deus. Para você, o que é o silêncio de Deus? Para você, por que Deus se cala em meio a algumas situações completamente adversas, aonde nós nos sentimos completamente sozinhos e vulneráveis a certas situações? Sabe por que Deus se cala muitas vezes? Porque Ele precisa ouvir a nossa voz. Porque quando ele está conversando com a gente, quando tudo está bem, quando tudo vai bem, às vezes a gente não conversa com ele. Às vezes a gente deixa passar o tempo e não se achega até ele. E ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele não gosta de ouvir murmuração, mas ele gosta que a gente sente, converse com ele, coloque tudo para fora. Porque ele é um amigo, ele é um pai, ele é um companheiro. Quando ele não pode te levar pela mão, ele te carrega. Sabe o que é ter um pai que carrega você? Eu teve uma época na minha vida que eu levei um baque muito grande. E de repente eu tive uma depressão tão profunda, mas tão profunda, de tal maneira assim que eu não enxergava luz. Para mim, eu olhava esse sol brilhante lá fora, era tudo cinza. Eu vim embora do Alto da Brancal para cá, na época eu trabalhava lá, eu não enxergava vida. Eu fiquei 3 meses sem tomar banho, eu não conseguia tomar água, eu tinha que umedecer a minha boca com algodão, porque eu tinha medo de tomar água e meus filhos morrerem afogados. Eu desci do Alto da Brancal a pé, praticamente até a entrada da Cal Itaú lá, de medo do meu filho mais velho arrebentar pipoca para o meu filho mais novo e os dois morrerem afogados. E eu não entendia o silêncio de Deus. Deus não queria que eu reclamasse das coisas, mas Deus queria que eu pedisse para Ele socorro. Deus queria que eu pedisse para Ele ajuda. Foi um período muito difícil na minha vida, completamente difícil. Mas foi nesse período que eu aprendi a conversar com Deus. Foi nesse período que eu aprendi a falar com Deus. Tanto é que teve uma época que eu chegava da minha casa, sentava, eu ia orar com Deus. Eu falei, Deus, eu não conheço o Senhor. Eu não sei como o Senhor é, mas hoje o Senhor vai ser esse caderno. O Senhor vai sentar aqui do meu lado e vai me ouvir falar. E ali eu comecei a falar com Deus. No começo só eu falava. Mas chegou uma época que eu comecei a ouvir aquela voz doce, suave aqui no fundo, que eu falava, meu Deus, agora eu pirei de vez, agora eu tô completamente louca. Imagina, eu não conseguia tomar banho porque eu achava que o vapor da água do chuveiro ia me matar. Eu tinha que dar banho nos meus filhos com a porta aberta para eu poder sair correndo, me livrar daquele ar ali, porque eu achava que eu ia morrer sufocada. E eu falava para Deus, Deus, me leva, me conduz. Me leve adiante, eu não quero morrer, eu tenho 2 filhos para criar, eu não quero sofrer. E eu passei nesse período de tempo sem conseguir dormir, sem nada na minha vida. E quando eu entrava muito em desespero, eu ia bater lá na casa da Ana, uma prima do meu esposo, e a gente orava junto e eu ia embora, não dormia, mas eu ficava mais sossegada. E ela falou para mim, viu, tente dormir assim, você chega na sua casa, você começa a orar, a conversar com Deus e fecha seu olho. Eu não sei se vocês conhecem aquele CD do Diante do Trono, lá nos braços do Pai, que na capa tem um homem carregando, tem um braço carregando um homem assim. Naquela noite eu cheguei lá na minha casa, já depois de várias noites orando, conversando com Deus, e eu comecei a orar e chorar e clamar a Deus, e ali eu adormeci. Eu adormeci e eu me vi naquele colo, sendo carregada. Daquela noite em diante, eu fui melhorando. Não é fácil, porque quem teve depressão uma vez, corre o risco de ter outras e outras vezes. Esses dias eu estava com uma dor, uma ansiedade, uma gastura, na verdade, aqui nessa região do estômago, e eu fui no médico.
falava, doutor, até comentei com a minha irmã, com uma das minhas irmãs, que eu achava que eu tava com problema no fígado, porque eu ficava ruim com o fígado e ele estourava aqui, porque a ansiedade geralmente ela estoura aqui, né? Aquela pulsação. E ele estourava aqui no meu estômago. Daí eu peguei e fui no médico, cheguei lá, ele falou pra mim, viu, seu, é ansiedade. Ansiedade do quê? Se em tudo eu confio em Deus. Já fui muito julgada, pré-julgada, falada, recriminada por causa disso. Mas hoje eu sei que, perdão, hoje eu sei que é uma patologia, que é uma enfermidade, que a gente precisa tratar de certas enfermidades. Então o silêncio de Deus, ele vem nas nossas vidas para ele nos ouvir falar. Não é para a gente se calar e nem para a gente fugir da presença dele. É para a gente mergulhar nele como se ele fosse o mar da vida, porque ele é o mar da vida. Só nele nós encontramos vida. Então eu quero falar para você, você sabe por que o silêncio de Deus hoje na sua vida? Você tem conversado com Deus, você tem trazido o Espírito Santo para sua vida, você tem buscado comunhão com o Espírito Santo? Porque às vezes é difícil tomar decisões em certas situações. Às vezes é difícil a gente prosseguir num caminho que é cheio de espinho, cheio de pedra, mas quando a gente não consegue, o Espírito Santo ele vem e nos carrega. Porque é isso que o Pai falou, que ele iria ao Pai, ele subiria ao céu, mas ele deixaria sobre nós outro Consolador. Então nós não estamos sozinhos. Por mais que você olhe, você não encontre amigos, você não encontre amigas, você não encontre certos companheiros em determinadas situações, é porque Deus ele tira todos do nosso caminho para mostrar que ele é autossuficiente nas nossas vidas, que é dele que nós dependemos, não é do homem, não é da amiga, não é do amigo, não é do companheiro, não é do chefe, não é do marido, não é da esposa, nós dependemos é do Pai. Então aprenda a abrir seu coração para o Pai, a deixar Ele entrar no seu silêncio, a deixar Ele falar no seu ouvido no seu silêncio. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida, porque mudou muita coisa na minha. E eu falo isso como quem viveu isso e quem ainda vive muitas coisas. Amém? Essa é a palavra que eu tinha para você, algo que Deus ministrou no meu coração agora. Não pare de orar, não desista, por mais que pareça difícil, Deus é a solução. Amém? Beijos, fica com Deus, Deus abençoe e até a próxima, tá bom?